pegar o vídeo para... Podem pegar o vídeo para assistir. Então, eu estava perguntando quem fez essa tarefa. Vê que ela não está aberta aqui. Assim. Vocês estão vendo já? Sim. Ah, sim. Sim. Essa ilustração aqui é muito antiga, ó, 1888. Foi feita sobre esse livro, sobre essa história. Nesse livro que está aqui, a capa dele aqui no fim, ó, tá? Numa edição em inglês, e tá o nome de todos os desenhistas, tá aqui, tá? E de vez em quando vou botar essas ilustrações, porque isso aqui se chama uma técnica de bico de pena. A pessoa desenhava assim, vejam, todo com, vocês estão percebendo? É todo com os risquinhos assim. Vocês conseguem perceber? Sim. A ilustração? Sim. Tá? E aqui, então, a gente tem o Dantes, e esse que está sentado é Villefort. o Villefort. Aham. Tá? Agora, eu não recebi ainda essa tarefa de todo mundo. A gente vai conversar sobre as questões, eu vou considerar corrigida, e todo mundo que não mandou ainda até agora, até esse momento, vai me mandar já corrigido. Entenderam? Nós vamos corrigir, nós vamos falar sobre as questões, nós não vamos ditar para ninguém. Prof, eu não entendi. Tipo, quem não fez, daí agora vai mandar corrigido no de quê? Claro, quem não fez vai... Por exemplo, Gabriel, nós vamos fazer a questão número 1, nós vamos conversar sobre ela. Sim. Tu estás aí, não tem por que tu fazer a resposta sem considerar o que foi falado na aula de hoje, entendeu? Entendi. Tu vai poder aproveitar o que foi falado para mandar uma resposta mais completa. Porque no início dessa folha, lá em cima, está dito que é para fazer para a aula de hoje. Tá? Quem pode ler a pergunta 1? Pode ser ou na folha de vocês ou aqui na tela. Prof, se for ler na tela, você tem que botar um pouquinho mais pro lado, porque não dá pra enxergar a metade da pergunta. Sério? Dá sim, só que ela Sim. tá no celular. Depende do... Eu vai ter tô que virar conseguindo ver de boa, dá pra ver a questão inteira. ali, não sei quem tinha falado, talvez seja porque tá... Porque o teu celular, se tu colocar ele deitado, fica melhor, na horizontal. Ah, tá, agora deu. Tá? Então vai, quem é que vai ler para nós? Arthur, não recebeu? Prof, é Sim. do Castelo de If, né? Não, olha... Um capítulo é do Castelo de If. É o encontro do Dantesco Villefort. Sim, vai ter dois capítulos, tá? Sim, mas era isso que eu tava falando, do Castelo de If, só que daí tinha a Justiça do Rei. Na hora que eles se encontram, é dentro do capítulo A Justiça do Rei. Tá? O Castelo de If já é quando o Dantes está sendo levado pelos guardas, vai ter aquela pergunta sobre a ironia, aí já é sobre esse segundo capítulo. Tá? Quem vai ler para nós? Peraí, deixa eu só autorizar mais alguém ali. Naomi. Quem vai ler? Para ler a pergunta, eu posso ler.
Só a pergunta. Tá. Os policiais vasculham a casa de Dantes e lá está a carta de Napoleão. Felizmente para Villefort, o grande envelope lacrado não trazia qualquer endereço, porque o narrador diz, felizmente para Villefort. Quem já fez e gostaria de contar a sua resposta? Não precisa ler, pode só contar por que o narrador diz que para Villefort isso foi uma coisa feliz. O fato de não ter endereço foi uma sorte para o Villefort. Porque não mostrava onde que ele tinha levado a carta? Aonde ele teria que levar, né? Ele não chegou a levar, né? E por que isso é bom para o Villefort? Porque daí o rei não pode, tipo, julgar ele porque não tem provas, tipo, que da onde que ele ia levar. Quem é que tá falando? A Brenda. Oi, Brenda. Ô, prof, eu ainda não entendi quem é esse cara aí. Quem é o Villefort? Eu não entendi É a Laura? nada. Tá. Quem é o Villefort? Peraí, eu vou tirar essa coisa daqui. E vocês vão me ajudar a explicar para a Laura. É Quem o é o capitão que Villefort? morreu, não é, prof? Hã? É o capitão que morreu, não é? Não. Não, eu também não sei. Colocou no chat que é o Laura, procurador do rei. Laura, tu não fizeste aquela tarefa que era para dizer quem é quem? Eu Quem é fiz. cada personagem? Então, sempre que tu ficar em dúvida, tu volta lá naquela galeria de personagem. E sempre que tiver um personagem novo, bota ele ali. Porque quando vai te dando essa dúvida, daí tu diz, quem mesmo é esse Villefort? Tu chega ali e tu vê, é o procurador do rei. O que a gente sabe sobre ele? Que ele é super, aquela pessoa que quer subir na vida, independente de qualquer coisa, ele vai passar por cima do que for para conseguir um cargo melhor. Ele casou com a filha de um barão, então isso vai ajudar ele a ter um título melhor, uma importância na sociedade. E o obstáculo dele, a gente falou muito na aula passada, é... O Edmond, não. Sim, o Edmond é um... Não é o pai dele? É o pai dele, tá? É o pai, porque o pai é do outro lado do partido, vamos dizer, é do outro lado do governo. O pai é a favor do Napoleão, que está lá deportado, né? A Laura entendeu. E o Edmond Dantes, nessa hora, traz uma carta. A carta é para o pai do Villefort. Mas no envelope não está escrito que é para o pai do Villefort. Tá? E agora a pergunta é, por quê? Então ele tá feliz porque não vai ter que entregar pro pai dele? Na verdade, porque se os guardas foram lá na casa do Dantes, pegaram uma carta, não está escrito que é para o pai do Villefort. Por sorte do Villefort. Porque se a carta tivesse o endereço, na hora que os guardas encontraram, eles iam dizer, tem uma carta para o pai do procurador. Entenderam? Mas não, eles pegam e dizem, tem uma carta do Napoleão para alguém. Não sabemos quem é. Levam no Villefort e o Villefort descobre, mas mais ninguém descobre. Ou seja, de novo ele está protegido. Tá? Então, por que felizmente para o Villefort não tinha nada escrito do endereço e do destinatário? Porque isso protege o Villefort de saberem que a carta era para o pai dele, o que seria um horror para ele. Tá? Segunda pergunta. Essa aí está corrigida, né? Entendeu, Laura? Deixa eu compartilhar de novo. Deu. Já vai chegar aí. 2. Quem pode ler? Manuela?
Manela, lê a pergunta 2 para nós, que está na tela. Manuela não está aí? João Vitor, lê para nós. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Acho que o João não tem microfone, que eu me lembro. O João Não disse que não tá no chat. João, só a pergunta, só lê a pergunta. Qual é a pergunta? A número 2, essa que está na tela. Villefort. Villefort diz que, na idade de Edmund, ninguém seria capaz de fingir tão bem. Você concorda ou discorda? Por quê? Ótimo, obrigada, João. Quem gostaria de comentar essa? Eu sei. Vai. É porque quando eu li, eles falaram que ele era muito novo, daí disseram que ninguém ia ser capaz de, tipo, fingir uma coisa também por causa da idade dele, eu acho. Sim, como se fosse que a gente aprende aí fingindo à medida que vai ficando mais velho, né? Ele até diz que acredita no Dantes por causa disso. Ele pensa, você seria muito jovem para conseguir fingir tão bem. Daí essa aqui vocês vão fazer com a opinião de vocês, né? Vão dizer se concordam, se discordam e vão dizer por quê, tá? Número 3, Raika, pode ler para nós a pergunta? Com que argumento Villefort destrói a carta? Mas por que ele destruiu na verdade? Escreva um parágrafo contando. Muito bem, então aqui o que nós temos? A desculpa que ele usou e a verdade. Qual foi a desculpa que ele usou para destruir a carta, Ângelo? Ângelo? Acho que ele está escrevendo no chat. Não sabe? Brenda, pode falar. Ele falou que ia destruir a carta para não haver nenhuma prova contra o Dantes. Aham. Ele disse, olha, eu acredito em você, então vamos destruir essa carta. E por que ele destruiu na verdade? Pra ninguém saber que aquela carta, o que tava falando naquela carta, que era pro pai dele. Então, ele dá a desculpa de que ele vai defender o Dantes, mas na verdade quem ele está defendendo é a ele próprio. Tá? Ele diz, depois vocês olham lá no livro, qual o argumento dele, com as palavras que estão lá, vocês vão contar. Tá? Então, contem, não precisa ser duas respostinhas separadas, contem em forma de um parágrafo só. Tá? Iago, pode ler a 4 para nós? Ler não consegue, por quê? Só falando no chat. Tá. Quem pode ler? Marina? Eu? Porque Edmund, que havia passado uma noite tranquila, começou a ficar angustiado. Ele foi dormir achando que o Villefort tinha dito, tá, eu confio em ti, não tem problema, dorme aí, amanhã a gente vai fazer uma papelada e tu vai para casa. Então ele ficou tranquilo. Por que no dia seguinte ele começou a ficar angustiado? Marina, Ele sabe? tá sendo levado pro castelo? Isso. Tinha sido levado. Quem é que tá falando ali? O Ângelo e o Vitor. Tá. É isso mesmo, Ângelo e Vitor. Tá? Ele começou a ver que o caminho que estavam pegando
para levá-lo para casa, não era o caminho de ir para casa. Inclusive, trocaram da carruagem para um barco, né? E aí ele começou a se angustiar. Tem uma coisa engraçada nessa parte. Quem que achou uma coisa engraçada? Aquele comentário que ele fez, mas se você não é marinheiro, você deve saber o caminho que a gente está fazendo. Aquele é uma ironia. Uhum. Mas tem uma coisa engraçada, vou contar, que ele tenta se atirar do barco. E quando ele tenta se atirar... E daí, os que estavam, tipo, os policiais, não sei se é esse nome, eles seguram ele, e daí eles disseram que se ele não puder, que se ele tentar fugir mais uma vez, vão matar ele, alguma coisa assim. Então, se tu tentar te matar, nós vamos te matar. Tá? Aqui, no número 5, o militar responde ironicamente. Nesse capítulo aparecem várias ironias. Então, acho que foi o Enzo que já falou numa agora, né? Quais são as outras que aparecem? Quem é que escolheu outra? O Vitor tá no chat, prof. Tá. Pode ler a tua, Vitor. Tipo aquela parte que ele diz, todos dizem a mesma coisa, todos os inocentes da França vêm para esse castelo. Muito bem. Todos os inocentes da França. É uma ironia. Ele quer dizer que tá cheio de culpado ali. Né? Então, a ironia é porque ele diz o contrário do que ele pensa. Tá? Teve outra? Acho que não. Teve, não teve? Teve. Teve aquela primeira, você não é demais. Tem essa aqui, ó. Isso mesmo, meu herói, gargalhou o sargento. É nesse lugar que você passará o resto dos seus dias. Olha a ironia que tem aqui. O herói. Herói, chamar de herói o cara que não era herói, ele não estava querendo dizer isso. Tá? Então, qualquer uma delas vocês vão comentar. Tá? E agora nós vamos corrigir essa última. Ontem, quando eu corrigi de alguns que já me mandaram, teve gente que botou assim, porque tem ditongo. E eu mandei dizer, não basta ter ditongo para ter acento. Tá? O que vocês têm que falar, por exemplo, nessa palavra aqui, existência. A gente vai separar as sílabas. Opa. Existência. É assim que se separa a sílaba. Qual é a sílaba tônica? Não é a última, então não é oxítona, é a penúltima, então é paroxítona. Tá, o que eu sei sobre as paroxítonas? Quais as que têm acento? As que tem N e... Eu não sei as letras direito. Isso, as que tem luxurião, NPS ou... O que tem aqui? Ditongo? Ditongo, ou terminam com ditongo. Então, as que terminam em L, U ou US, X, ou uns, R, I ou is, ou us, ão ou ãos, N, PS e ditongo são acentuadas. Então, por que esta palavra aqui tem acento? Tem que dizer que ela é paroxítona terminada em ditongo. Não basta dizer que ela é paroxítona, porque nem todas são, e não basta dizer que ela tem ditongo, porque nem todas as palavras que têm ditongo são acentuadas. Tá? Entenderam? Sim. Sim. Por que a palavra pública tem acento? Porque é proparoxítona. Porque é proparoxítona. Agora sim, basta dizer que ela é proparoxítona. Por quê? Por que eu não preciso dizer
terminada em não sei o quê. Porque todas são acentuadas. E todas são acentuadas. Tá? Deixa eu ver quem não falou agora. Gabriel Antônio. Por que a palavra só tem acento? Porque é uma monossílaba com a vogal. Ó. Qualquer monossílaba com vogal tem acento? Não. Não. Então não basta dizer vogal. O, E, A. Isso. Então, uma monossílaba terminada em O. Sim, mas foi o que eu falei. É com a vogal O. Com a vogal O. Desculpa, Gabriel. Só ouvi até a parte vogal. Eu até depois achei que podia ser que tivesse dito. É isso mesmo, tá? Então, uma monossílaba com a vogal, terminada com a vogal O. Ou monossílaba terminada com O. Se fosse sós, também teria. Tá? Conteúdo. Opa. Por que a palavra conteúdo tem acento? Porque tem hiato também. Tem hiato. Quem é que falou? Júlia. A Júlia. Júlia, isso mesmo. Tem o U sozinho, formando hiato aqui, ó. E é paroxítona. Mas na verdade não precisa dizer que ela é paroxítona. Esse conjunto, digamos que fosse a palavra baú. Ó, ela seria oxítona e teria acento pelo mesmo motivo. Entendeu? Entendeu, Júlia? Sim. Então, por que ela tem acento? Porque tem hiato. Porque tem... Não basta dizer hiato. Porque tem um U sozinho numa sílaba formando hiato. Porque, por exemplo, se a palavra fosse Raul, vocês já ouviram falar desse nome de pessoa? Raul? Sim, meu primo se chama Raul. Sim, mano, Raul Seixas. Raul Seixas. Tá? Em português, em espanhol tem acento, tá? Mas em português, Raul não tem acento. Por quê? O U tá aqui, tá formando hiato, ó, Júlia, tem hiato também. Mas, qual é o problema? Por que não precisa de acento? Porque o U tá com ele. Isso, ó. Não está sozinho na sílaba, portanto, não precisa de acento. Tá? Então, quando falar da regra do hiato, tem que dizer U sozinho na sílaba, formando hiato. Ou pode começar dizendo hiato, tracinho, U sozinho na sílaba. Além do U, qual é a outra coisa que tem no hiato? O I, né? Por exemplo, saída. Opa. Saída, ó, o I tá sozinho na sílaba, está formando hiato, então ele vai ter acento. Se aqui fosse sainha, ela está usando uma sainha, não sei de que cor. Por que não tem acento? Ó, o I tá sozinho na sílaba, tá formando hiato. E por que não tem acento na palavra sainha? É porque vem o N? Vem o NH, ó. Quando depois vem o NH, não se bota acento. Eu tô vendo que vocês não assistiram aquele vídeo que eu explico uma por uma todas as respostas de um exercício. Eu assisti ontem. Opa, quem é que falou isso? A Júlia. Júlia, que bom. Que se mostra na TV ali, vai explicando. É. Isso. Tá? Aqui, tu não achou bom, Júlia? Aham, explica tudo certinho, uma de cada vez, assim. É. Tá? É meio longo, porque eu vou explicar os 9 exercícios, mas quem assiste aquele vídeo entende todas essas regras. E aqui, herói. Arthur. Pode ser, Enzo. Pode falar.
Internado. É porque eu não assisti aí o vídeo, eu tô com uma dúvida. É a oxítona que tem que é acentuada quando tem o óleo? É, isso mesmo, mãe. Que é Muito uma bem. oxítona. É uma oxítona, ó, essa é a sílaba mais forte. E é uma oxítona que termina com oi. Então, nós já vimos que as oxítonas, quando terminam com o, a, e, oi, el, ei, em, ens. O plural de todos. Tá? Então, oxítona terminada em oi. Tá muito bem, Enzo. Mas mesmo assim, assiste ao vídeo. Tá bem? Então, essa folha está corrigida. As pessoas que não mandaram ainda, vão mandá-la corrigida. Terminou a apresentação para vocês aí, né? Tá? Tá bem? Tá. Tá. 9h57. Tudo bom. Tá. Tchau. Não é tchau ainda. Peguem o livro agora. Qual livro? Esse aqui. Eu vou combinar já. Todo mundo agora tem as páginas, né? Peraí, o livro de leitura ou... O Conde de Monte Cristo. Ah, tá. Calma aí. Vocês vão ler para a próxima aula até a página 29, até a página que tem essa cara aqui, ó, de um senhor, que é o Abade Faria. Quem tem o livro com páginas diferentes, procura até ele. 23. 22. Tá, ou seja, vocês vão ler o capítulo O Prisioneiro e o Carcereiro e a visita do governador ao castelo de Ife. Eu já li essa parte. Todas essas duas? A visita do governador? Sim, até essa carinha aí. Na próxima aula nós vamos precisar disso. A gente vai ler aqui ou em casa? Não, vocês têm que já trazer lido. Tá. Tá? É que na aula passada, quando eu falei isso, nem todo mundo tinha as páginas. E agora vocês têm. Eu achei o meu livro aqui em casa. Aí nem precisou das fotos. E o quê? Aí nem precisou das fotos. Estava na minha mochila, só que eu não sabia onde estava a minha mochila. Tá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de ironia e sarcasmo. Tá? A ironia é uma figura de linguagem. O que vocês lembram que são as figuras de linguagem? São, pelo que eu lembro, os jeitos, né? Os jeitos de falar alguma coisa, tipo, os tipos, assim. É um jeito de falar alguma coisa que nem sempre é aquilo que é a realidade, né? Aquilo que aquela palavra quer dizer na origem, ou que ela quer dizer no dicionário. Por exemplo, quem é que sabe me dizer alguma coisa que é dita num jeito figurado? Foi um cavalinho na chuva. Calma aí. Aquela guria parece uma naja, sei lá. Tá. E o que é o cavalinho na chuva? É porque a pessoa não vai colocar um cavalo na chuva. Tira o teu cavalinho da chuva, né? E alguém falou, aquela coisa parece uma naja? Aquela guria parece uma naja. Na verdade, quando a gente diz que ela parece... Não, eu falo é uma naja. É uma naja. Tá? Quando diz é uma naja, é uma coisa figurada. O que a pessoa quer dizer com isso? Ela é tipo falsa. Que ela é falsa, nojenta e tudo de ruim. Coitada. Então, a pessoa pega uma característica da naja, ou várias, pega a característica da pessoa, ou várias, e compara. E em vez dela dizer que ela parece uma naja, que ela é falsa como uma naja, ou venenosa como uma naja,
ela diz que ela é uma naja. Isso é figurado. Essa figura se chama uma metáfora. Tá? Então, a metáfora é quando eu digo que uma coisa que parece é. Tá? E como é que, se eu digo que ela parece, ou se ela é como uma naja, daí não é uma metáfora, é uma comparação. Porque aí eu estou usando uma palavra que mostra que o que eu estou fazendo é uma comparação. Qual é a palavra? Parece. Parece, é como, é mais que, é menos que. Essas palavras mostram que eu estou comparando. Tá? Agora, se eu tiro essa palavra, se eu digo que ela é, eu estou fazendo uma metáfora. Tá? E uma metáfora é uma figura de linguagem, um jeito figurado de dizer a coisa. Não é literal, tá? Não é o jeito do dicionário. Esse jeito figurado se chama conotativo, uma conotação. Que então é uma coisa que quer dizer aquilo que ela não está dizendo. Tá? Quando é que vocês acham que um jeito figurado pode ser usado? Em que tipo de texto? Quando a pessoa fala, tipo, eu te pedi aquilo faz 1000 horas, daí a pessoa. Só que provavelmente não faz. Essa é outra figura de linguagem, que é esse exagero, né? Eu já te falei isso 1000 vezes. Faz um século que eu estou te dizendo tal coisa, que eu estou te esperando. Por que a pessoa faz isso? Pra falar que faz tempo, tipo, pra pessoa fazer, eu acho. Para mostrar. Isso, muito bem. Para falar que faz tempo, ou para mostrar, né? O exagero daquela situação. Tá? Muito bem, esse é um outro exemplo de outro tipo de figura de linguagem, que é o exagero. Tá? Cecília. Oi. Para ontem também tem o mesmo significado. Do que... Quando a pessoa pede, diz, para quando tu quer tal coisa? Para ontem. Quando a pessoa me pede hoje e diz que é para ontem, eu devolvo e digo, então tu devia ter me pedido antes de ontem. Mas é brincadeira, né? Porque na verdade eu sei que é figurado e que a pessoa significa, e que a pessoa quer dizer com isso que é o quanto antes eu conseguir fazer. Tá? Para ontem. Engraçado, né? Cada figura de linguagem dessas, se fosse levada ao pé da letra, pé da letra é outra expressão, né? Figurado. Se ela fosse, a vida ficaria chata, né? Se cada pessoa dissesse, mas ela não é uma naja, porque naja tem não sei o quê. Ou para ontem não dá, porque... Então, como é que funciona? Por que funciona? Porque a outra pessoa com a qual eu estou falando consegue entender, consegue, dentro da cabeça dela, fazer a imagem, a figura. Consegue interpretar. Tá? Mas depende da experiência que ela tem com aquilo. Por exemplo, eu sempre falo que quando as pessoas dizem assim, a fulana chegou na sala, que era uma arara, o que vocês acham que a fulana estava? Gritando. Tagarela? Tagarela, gritando, outra? Brava. Brava. O que mais? Acho que só isso. Só isso? Agora, por que vocês acharam essas três coisas? Ela pode ter chegado gritando, ela pode ter chegado tagarelando e ela pode ter chegado brava. Por que vocês acham que pode ser essas três coisas? Uma delas. Porque vocês conhecem uma arara. Né? Uma arara pode ser um bicho que fala bastante, ou um bicho que fica bem bravo, que grita. Mas pode ser que para mim, por exemplo, que aqui na minha vizinha tinha uma arara, e a arara era super colorida, e o que mais chamava a atenção da arara para mim é que ela era colorida. Então, se alguém diz, ela chegou que era uma arara, eu vou pensar, ela chegou com uma roupa toda colorida. Poderia, né? Então, normalmente, quando a gente diz que é uma arara, assim, chegou que era uma arara, significa que a pessoa estava furiosa. Furiosa e falando muito. Mas
dependendo da experiência que o interlocutor tem com aquela imagem que eu fiz, ele pode achar outra coisa, né? Digamos que para essa pessoa, um bicho que nem a Naja, que eu quis dizer que essa pessoa era venenosa, ou alguma coisa bem ruim, e ela sempre só viu Naja em filme como coisa linda, maravilhosa, então depende da interpretação da outra pessoa, né? Portanto, em que tipo de texto ela pode ser usada e em que tipo de texto ela deve ser evitada? No formal. No formal, qual das duas perguntas que eu fiz? Evitada. Evitar no formal. Por quê? Não sei. Porque a pessoa pode entender de outra forma. Pode entender de outra forma. Se eu tenho que ter certeza de que o meu interlocutor vai entender e se pode causar algum problema o fato dela não entender, é melhor eu evitar. Por exemplo, se eu estou fazendo um contrato deve levar uma linguagem mais objetiva, né? Que realmente os dois lados daquele texto, ou seja, quem está fazendo e quem está lendo, consigam entender a mesma coisa, senão não dá certo. Ou se eu estou escrevendo um texto científico, com conclusões sobre alguma observação, uma experiência que eu fiz. Se eu usar figuras de linguagem que dependam da interpretação e da experiência que a pessoa tem com uma determinada imagem, eu posso ser mal entendido, e um texto científico não pode dar margem a isso. Entenderam? Então, nesses textos em que a objetividade é mais importante para que o interlocutor compreenda, a linguagem conotativa, a linguagem figurada deve ser evitada. E quando que ela serve para alguma coisa? Para que serve a linguagem, a metáfora, a hipérbole, que é essa do exagero? Para que elas servem num texto? Ninguém escreveu nada? Para que vocês acham que serve? Nós vamos ver que existem muitos tipos de figura de linguagem, tá? Tem algumas que são, por exemplo, tem algumas que a gente substitui uma palavra pela outra com a qual ela tem uma relação direta. Por exemplo, às vezes eu troco o nome de um produto pela marca do produto. Quem é que já consegue imaginar um exemplo? Em vez de eu dizer, tá, eu comi tal coisa, eu digo a marca. Em vez de eu dizer, hoje de manhã eu tomei leite com Toddy, eu digo, com achocolatado, eu digo que eu tomei leite com Toddy. Ou até hoje eu comi um Danette. Danette, ó. Chiclete. Então, isso aí, Enzo, já cup noodles, alguém botou, miojo, chiclete, Nutella, Nescau, meu Deus. Vocês fizeram um monte de metonímia. Metonímia, um dos tipos de metonímia, é quando eu substituo que boa, Coca, eu digo direto a marca e não o produto. Tá? O que é? O que é que boa, Marina? É água sanitária. Tá? Tem gente que chama de Cândida. Acho que a Marina conhece como Cândida. Como é que tu chama, Marina? Água sanitária. Às vezes eu falo, tipo, eu derrubo o café no chão, minha mãe fala, tem que jogar que boa. Que boa pra mim é qualquer produto que limpa. O produto que limpa, mas a marca é que boa. Nós vamos falar dessa figura de linguagem muito, muito tempo, muitas aulas, porque esse tipo que a gente falou é um dos tipos de metonímia,
que é quando eu troco a marca pelo produto, tá? E muitas vezes, por que que boa se tem outras marcas? Por que que a gente chama todas de que boa? Porque é mais conhecida. Porque é a marca mais conhecida. Que nem Ah, o Band-Aid também. Aham, tá? Que Band-Aid, nem Bombril, que nem Bombril, chiclete. chiclete, tá? Às vezes, e por que será que essa é a marca mais conhecida? Porque talvez venda mais, seja melhor, ou tá mais tempo, tipo, é mais antiga. Quem é que falou agora? Eu, a Júlia. Júlia. É isso aí, Júlia. Muitas vezes é porque aquela marca foi a pioneira, foi a primeira que inventou aquele produto como ele é, tá? Que nem Xerox. Antes de existir Xerox ou Xerox, o tipo de cópia era diferente, era uma coisa que a gente usava com álcool, um mimeógrafo. E quando começou a existir fotocópia com esse produto toner, todas as máquinas que faziam essa cópia eram da mesma marca, que era essa Xerox. Então a gente começou a fazer Xerox. E hoje, mesmo que a máquina seja outra marca, a gente continua chamando tudo de Xerox. Tá? Chiclete é a mesma coisa, era uma marca que ainda existe. Mas hoje, raros chicletes que vocês comem são da marca Chiclete. Tá? E isso é uma metonímia, que é quando eu troco Vejam, a metonímia em geral é quando eu troco uma palavra por outra com a qual ela tem uma relação direta. Direta. O exemplo de hoje, o caso de hoje, é trocando o produto pela marca. Mas vai ter outros casos, que a gente vai ver no outro dia. Tá? Então, mas vocês pelo menos já sabem, por enquanto, que quando eu troco uma coisa pela outra, com a qual ela tem uma relação direta, é metonímia. Por que eu estou chamando atenção para o fato de que ela tem uma relação direta? Porque a metáfora, também eu troco uma palavra pela outra. Também ela tem uma relação, mas não é direta, é uma relação que é da minha cabeça. Se a arara, para mim, eu quero chamar atenção para o fato que ela é colorida, o outro pode entender que a arara é alguém que fala muito, ou que a arara é alguém que grita, ou que a arara é alguém, qual foi outra coisa, furioso, ou a arara que tem um bico não sei que tipo. Então, na arara, quando eu chamo alguém de arara, eu dependo que a interpretação da pessoa seja a mesma minha. A relação não é direta, tá? Eu tô vendo que vocês estão escrevendo um monte de coisa aqui. Adidas, Tupperware. Tupperware, Bruno. Tupperware. São duas palavras. Adidas, Fênix, Nike. Tá? Todas essas marcas. E muita coisa de comida a gente usa chamando pela marca. Tá? Inclusive fazendo propaganda grátis, né? Porque quando a gente chama pela marca, a gente está fazendo propaganda. Até tinha um texto interessante que falava que nem sempre isso é bom para a marca. Sabe por quê? Às vezes, digamos a Xerox, isso aconteceu de verdade, tá? A marca garantia uma certa qualidade, porque as máquinas que as pessoas usavam nas empresas não eram compradas, eram alugadas como se fosse. Então, a Xerox garantia que vinha sempre um técnico que a máquina funcionava sempre impecavelmente, porque não era da firma, tá? Depois começou a existir começaram a existir outras marcas, e aí elas estragavam, a cópia ficava ruim, e alguém dizia, esse Xerox está horrível. E por que a marca Xerox, então, nessa hora, saía perdendo? Porque parecia que aquilo que serviu como propaganda, aqui estava sendo uma propaganda negativa. Entenderam? Então, se eu digo, por exemplo, chiclete, eu uso a marca. Em vez de eu dizer goma de mascar, eu digo chiclete.
Mas, de repente, um chiclete, que não é da marca chiclete, uma goma de mascar, começa a fazer mal para uma criança, passa mal, sei lá, vão dizer, foi o chiclete. E isso pega mal para a marca. Mas não foi o chiclete, foi a goma de mascar. Entenderam? Não acabou a aula, não. Ah, acabou? Sim, passou nos 6 minutos. Vocês entenderam, então? Tá, nós vamos continuar vendo isso. Vou interromper a gravação, senão